Olá traders, bem-vindos de volta ao curso Simplificando Forex. Esse vai ser o episódio 24 e hoje nós vamos falar sobre o contexto Day Trading. Eu sei que não venho aqui há muito tempo, teve um break bem grande e é principalmente porque eu estava a trabalhar e quase que não tive tempo para produzir o vídeo, apesar de ter a presentation ou essa apresentação já feita, mas eu não consegui arranjar tempo para gravar o vídeo durante os 28 dias que estive a trabalhar. Mas aqui estamos, é o que mais importa, e eu espero que tenham estado a rever os vídeos, a praticar e tenham elevado o nível do vosso trading, os vídeos que já gravei até aqui. Então, indo diretamente ao assunto, o contexto intradiário, diferente do contexto swing, que é mais longo termo, é um contexto mais para o mesmo dia. Então, é a ideia geral que nós temos sobre para onde o mercado pode estar a se direcionar no dia a seguir, ok? Então, nós vamos estar a olhar para, tu vais estar a olhar para a estrutura. Eu vou mostrar duas formas nesse vídeo. Uma é a estrutura e a outra é olhando para a vela diária do dia anterior para poder prever a vela do próximo dia, ok? Então, para esse contexto, nós vamos usar os seguintes tempos gráficos. Nós vamos usar o diário para olhar para a estrutura e zonas de interesse diárias. Vamos olhar para o H4 e H1, o tempo gráfico de 1 hora e de 4 horas, para o refinamento das zonas diárias, ok? Também podemos identificar o nosso intervalo operacional no tempo gráfico de 4 horas ou de 1 hora para trades intradiárias. Também vamos identificar liquidez nos tempos gráficos de 4 e 1 hora. No tempo gráfico de 15 minutos vamos fazer refinamentos de zonas de 1 hora e 4 horas apenas quando for necessário, nem sempre é ideal. Vamos identificar liquidez intradiárias também, e eu vou explicar mais lá para frente o que é que eu quero dizer com isso. E a partir do tempo gráfico de 15 minutos podemos então ter as nossas entradas. Tempo gráfico de 5 minutos, que vai ser o mínimo que vamos, não que seja o mínimo que podes ir, mas é o que eu diria que se parares de 5 minutos para procurar por entradas, vais ter muito menos perdas, ok? Então, se evitarmos ir para os tempos gráficos de 1 minuto e 3 minutos, que tem muito mais informação, o trader, principalmente os principiantes, podem ficar perdidos. Então, por isso é que eu vou parar no tempo gráfico de 5 minutos para o nosso tempo gráfico de entradas confirmadas. Nesse caso, entradas confirmadas para melhor retorno. Nem sempre é necessário fazer isso, mas quando fazes, tu diminuis o teu stop loss ou o teu risco, nesse caso, e consequentemente aumentas o teu retorno. Então, o risco-retorno é é maximizado, ok? Então, mais detalhes. Então, no diário nós vamos utilizar a estrutura e zonas, vamos marcar a estrutura e zona de demanda e oferta, obviamente devidamente em premium e desconto. Então, para isso nós podemos usar o Fibonacci para saber se estamos em desconto ou estamos em premium, ok? De 4 horas vamos refinar essas zonas diárias. Então, dentro de uma demanda diária, vamos supor um order block diário, nós podemos ter outros order blocks de 4 horas, break blocks também, podemos ter imbalance close candles, podemos ter FVGs. E eu já falei sobre tudo isso em vídeos passados. Então, se estás nesse vídeo e não percebes nada do que eu estou a falar aqui, é porque estás a saltar etapas. Então, volta para os vídeos que eu falo sobre as zonas de interesse e vais perceber como marcar cada uma dessas zonas. Então, dentro da estrutura diária ou da zona diária, nós podemos refinar no tempo gráfico de 4 horas ou 1 hora. Também podemos identificar a liquidez interna. Nesse caso, podem ser o topo do dia anterior, que seria o PDH, o fundo do dia anterior, que seria o PDL, ou liquidez de baixa resistência. Eu falei sobre o que é liquidez de baixa resistência, então eu não vou estar a repetir cada um desses conceitos, porque até aqui, se acompanhaste o curso desde o princípio, devias saber todos esses termos, ok? Então nós vamos identificar essa liquidez para ser o combustível para compras ou vendas que nós estejamos a ver no nosso contexto diário, ok?
Então, também podemos identificar, como eu falei no passado, no slide passado, o intervalo operacional atual. E eu diria, nesse caso, de preferência, vamos identificar o intervalo operacional na direção da tendência. Tu podes encontrar intervalos operacionais contra a tendência, mas o ideal é teres um intervalo operacional na direção da tua tendência atual. No tempo gráfico de 15 minutos, vamos fazer refinamentos de zonas de 4 horas e 1 hora, caso necessário. Eu disse, não precisamos fazer sempre, mas há vezes que é bem mais claro no tempo gráfico de 15 minutos uma zona, ok? Então, caso isso seja o caso, tu podes refinar no tempo gráfico de 15 minutos. No de 15 minutos nós também podemos ver a criação de liquidez mais intradiária, que são o Asia High, Asia Low, o topo da Ásia, o fundo da Ásia, Previous Session High, Previous Session Low, que seria o topo e fundo das sessões anteriores, e também podemos ver Low Resistance Liquidities, ou liquidez de baixa resistência, no tempo gráfico de 15 minutos. Também podemos encontrar entradas caso estejamos ok, o nosso stop loss ou o nosso retorno esteja bom o suficiente no tempo gráfico de 15 minutos. Então nós não precisamos ir para o tempo gráfico de 5 minutos quando já temos um bom stop loss, um bom retorno no tempo gráfico de 15 minutos. Então executamos a nossa entrada no tempo gráfico de 15 minutos, ok? No de 5 minutos podemos, após chegar nas zonas aqui em cima, nas zonas refinadas, nós podemos esperar por confirmações. Okay? Vamos supor que o preço tira o Asia High ou o Asia Low, chega na zona de 15 minutos. Então vamos esperar no de 5 minutos um swing institucional. Vamos esperar a criação de liquidez. Isso pode ser uma LBR, pode ser Break and Retest Liquidity. Qualquer uma dessas liquidez, desse tipo de liquidez a ser formado antes da nossa zona, para ser então combustível para nós confirmarmos a nossa entrada na direção que nós esperamos que o preço vá. Stop loss pode estar em baixo ou em cima da zona de 5 minutos, isso seria o mais arriscado, mas nos daria um melhor retorno. Okay? De 15 minutos seria o mais seguro e o segundo melhor retorno, e em cima ou em baixo da zona de 4 horas ou de 1 hora seria bem mais seguro, mas nos daria o pior retorno. Porquê? Porque teríamos um stop loss bem mais alto. Então, vamos diretamente para prática, né? Vamos supor que nós temos a nossa estrutura diária assim. Nós temos swing institucional, rompeu para cima, swing institucional de novo está a vir para baixo, então isso forma o nosso trading range, ou o nosso intervalo operacional, volta para aqui, volta a quebrar a estrutura para cima, e agora a voltar nós temos uma zona diária, ok? Então antes dessa zona diária, vamos supor que nós temos uma liquidez de baixa resistência, um previous day low, nesse caso, ou o fundo do dia anterior, para ser combustível para compras nessa zona. Então isso torna a zona bem mais provável. Dentro dessa zona, no tempo gráfico de 1 hora ou de 4 horas, nós podemos encontrar breakers ou order blocks e também algum tipo de liquidez interna, como break and retest aqui, para validarmos as nossas zonas refinadas. Então, temos a zona diária aqui, e no de 4 horas podemos fazer refinamentos como esses, order blocks e breakers, ou mitigation blocks, o que for, ok? Então, agora aqui essa linha azul seria a nossa estrutura, o nosso intervalo operacional de 4 horas ou de 1 hora. Eu disse, no de 4 horas, 4 horas e 1 hora, tu podes encontrar o teu intervalo operacional ou refinar as zonas diárias. Okay? Então essas são as duas opções. Então aqui nós podemos ter o nosso intervalo operacional de alta, temos swing institucional aqui em baixo, low, high, lower, low, high, high, e temos o nosso swing institucional aqui em cima, o que forma o nosso intervalo operacional daqui para aqui. Temos liquidez interna também, o que torna essa zona aqui para compras bem mais provável, e essa liquidez interna pode ainda estar a formar equal lows com esse previous day low, ou com esse fundo do dia anterior. Então aqui nós teríamos fundos relativamente iguais que podiam então dar mais validade a essa zona diária, ok? Então aqui nós podemos fazer refinamentos de 15 minutos.
Dentro dessas zonas, diária ou de 4 horas ou de 1 hora, nós podemos fazer refinamentos de 15 minutos. Outra coisa que podemos fazer no de 15 minutos, para além de refinamentos, eu falei, é encontrar liquidez intradiária. O que é que são liquidez, ou o que é liquidez intradiária? Isso são Asia Low, Asia High, que seria aqui Asia, essa seria a tua seção da Ásia, podias ter em cima liquidez, em baixo liquidez. Nesse caso específico, estamos mais preocupados ou mais focados na liquidez do fundo da Ásia, porque queremos comprar. Então podemos ter um tempo gráfico de 15 minutos aqui, algo a se formar assim. Asia Low, a Asia Session a consolidar, a seção da Ásia a consolidar, então criaria liquidez em baixo para combustível, para ser combustível para compras intradiárias. Mas também podíamos ver aqui no tempo gráfico de 15 minutos, algo assim, swing institucional, quebra de resistência, se torna suporte, isso é liquidez, então seria uma boa liquidez também para comprarmos em baixo. Podemos ter liquidez como Low Resistance Liquidity, ou LBR, ou liquidez de baixa resistência, para usarmos como combustível também, e também podíamos ter o low da sessão anterior como liquidez antes dessas zonas refinadas que eu tenho aqui. Então, estamos a dizer, desde estrutura diária, refinamentos de 4 e 1 hora, intervalo operacional de 4 ou 1 hora, que seria a linha azul, refinamentos de 15 minutos, liquidez intradiária identificada antes das zonas de refinamento, e por último, aqui eu disse, no 15 minutos também podemos dar entradas caso estejamos ok com o nosso stop loss. Então, se tu estás ok com o teu stop loss, tens essa liquidez aqui identificada antes dessa zona aqui, tu podes então comprar na tua zona refinada de 15 minutos e ter alvos intradiários como Asia High, Previous Session High, ou o topo de uma sessão anterior, ou o topo de um dia anterior. Então, essa compra pode ter esses 3 alvos intradiários, ok? O mais seguro para mim seria sempre procurar atacar o Asia High, caso ainda não tenha sido violado, e a seguir o Previous Session High. Nem sempre o preço vai tirar o Previous Day High, ou o topo do dia anterior, antes, ou melhor, no mesmo dia em que nós estamos a entrar. Ele pode até atacar, mas se nós estamos a falar de um contexto day trading, é para abrir e fechar trades no mesmo dia. Então, Asia High e Previous Session High seriam os melhores alvos para esse tipo de trades. No tempo clássico de 5 minutos, nós podemos então procurar pelo nosso swing institucional, e eu aqui vou dar 2 modelos de entrada. No de 5 minutos, nós podemos procurar pelo swing institucional, quebra e teste, aqui, resistência, suporte, comprar, e podemos nos posicionar em compras embaixo do suporte, aqui. Então, esse seria um break and retest, né? Quebra e teste, essa seria a liquidez. Então podemos nos posicionar em compras embaixo dessa liquidez. E a segunda seria outra indução, isso seria um tipo de indução, né? Esse é o segundo tipo de indução. Aqui temos quebra, ele volta, é uma quebra e teste, mas quando ele sobe, ao contrário daqui, ele não volta a quebrar um novo high, ele não volta a quebrar ou a fazer um novo high, não volta a quebrar o high e falha em fazer um high. Então isso se torna um fundo fraco ou um low fraco, e o preço pode tirar essa liquidez. Nós nos posicionamos em compras embaixo dessa liquidez para então levar o preço para cima. Então essas seriam as 2 confirmações que eu vos daria como modelos fáceis de ver no tempo gráfico de 5 minutos quando o preço chegar nas nossas zonas refinadas, ok? A seguir, eu vou dar um exemplo aqui. Acho que vocês lembram desse contexto que eu tinha para vender o Euro-USD em cima dessa liquidez. Aqui o que é que nós temos? Nós temos swing institucional para baixo, temos liquidez interna, liquidez de baixa resistência no diário. Então a estrutura baixa, liquidez de baixa resistência no diário, e temos uma zona de oferta ou uma supply em premium, ok? Se fizermos as Fibonacci daqui para aqui, claramente essa zona vai estar acima de 50%. Então essa é uma boa zona.
Então, quando o preço estiver a voltar para aqui, ou chegar aqui, o que é que nós podemos fazer? Nós queremos vender, então nós esperamos pelo o dia a seguir para nos posicionarmos em vendas. Então, como é que podemos pegar essa venda no dia a seguir? Então, no de 4 horas, então, nós temos o tempo gráfico diário, 4 horas, nós podemos marcar o breaker, que nesse caso seria essa sell, né? Essa vela de venda antes desse impulso, volta e quebra. Se devia ser um order block, é desrespeitado e se torna um breaker. Então, se estendesse-se para o futuro, é aqui que o preço reage. Também temos um order block aqui, que podia ser uma segunda zona refinada de 4 horas. Então, no de 15 minutos, o que é que nós fazemos? Nós podemos encontrar liquidez. Nesse caso, teríamos aqui o preço tira o topo do dia anterior, um novo dia começa aqui. Então, ele tira o topo do dia anterior, quebra, testa aqui, isso é um break and retest. Então, isso é liquidez, então podíamos nos posicionar aqui nessa order block para vendas durante a London Kill Zone, ou podíamos esperar pela segunda coisa. Aqui temos a mesma coisa, novo swing institucional, temos aqui nova liquidez, podíamos nos posicionar aqui em vendas, porque esperamos que o nosso contexto aqui vai nos dar vendas, ok? Então, dentro das nossas kill zones, nós podemos nos posicionar. Então, no tempo gráfico de 15 minutos, nós encontramos motivos para vender. No de 5 minutos é mais claro, né? Por exemplo, aqui dentro da London Kill Zone, nós podemos ver o nosso swing institucional aqui após chegar a essa zona de 15 minutos. Ele forma um high, low, higher high, lower low, ok? Forma esses highs aqui. Esses highs nunca conseguiram quebrar um novo low. E eu vos dei o exemplo aqui, que é esse caso. Então, esse seria esse segundo modelo aqui, que o low não consegue fazer um novo high. Nesse caso é o contrário. Esses highs todos não conseguem fazer um novo low. Fazer um novo low ou fazer um novo fundo seria quebrar esse low aqui. E ele nunca quebra. Então, isso é indução, o preço volta, chega aqui no order block de 5 minutos e podias se posicionar em vendas aqui. Durante a New York Kill Zone, podias continuar com o teu contexto de venda. Aqui tens novo swing institucional, tens quebra de suporte, teste de resistência, o que é que isso se torna liquidez. Agora, o que é que nós temos? Captura de liquidez do break and retest, e aqui podemos nos posicionar de novo em vendas nesse order block, ok? Então, nós saímos de um contexto diário, esperávamos uma reação aqui dessa zona diária. Então, no dia seguinte ao dia que o preço chegou na zona, nós procuramos por entradas nos tempos gráficos de 15 minutos e 5 minutos dentro das nossas kill zones, ok? Então, é assim que eu uso o contexto quando estou a olhar para a estrutura e para as zonas de demanda e oferta. A outra forma que nós podemos fazer isso é olhando para a vela do dia anterior. Então, olhando para a vela do dia anterior, o trader pode ter uma ideia de como a próxima vela diária pode ser impressa, ok? Essa ideia combinada à liquidez ou às zonas de interesse para onde o preço pode se dirigir a seguir, podem tornar o nosso contexto de day trading bem mais sólido e de alta probabilidade, ok? Voltamos à ideia do Open, High, Low and Close. No vídeo, num dos primeiros vídeos que eu falei sobre a anatomia da vela, eu disse que toda vela tem um preço de abertura, tem um preço de fecho, tem um ponto mais alto, tem um ponto mais baixo. Então, olhando para esse conceito, nós podemos também pegar numa vela diária e tentar ver aonde nós podemos pegar o high ou low do dia para nos posicionarmos durante o dia numa direção do nosso contexto. E eu vou explicar a seguir o que é que isso quer dizer. Por exemplo, nós temos esse dia aqui. Essa vela captura liquidez desses lows todos. Isso são velas diárias. Tira a liquidez e ele fecha aqui em cima, bem forte. Então, o que é que nós podemos esperar por dia a seguir? Obviamente, se nós temos captura de liquidez, temos a vela a fechar bem forte, como uma vela de compra, nós podemos esperar um dia de alta no dia a seguir, ok? Depois, podemos combinar isso com o nosso contexto
geral, olhando para a liquidez, eu disse que nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos olhar para a vela do dia anterior, mas também podemos olhar para a liquidez e zonas de interesse. Olhando para a vela do dia anterior, já nos mostra que podemos ter um dia de alta no dia a seguir, mas olhando para o contexto, também mostra que podemos atacar essa liquidez aqui em cima. Então, tu tens duas razões para se posicionar em compras. Uma é olhando para a vela do dia anterior, que é uma vela forte, que tira a liquidez de dias anteriores e fecha forte para cima. E também tens o contexto de que podes atacar a liquidez aqui porque queres vir para essa zona. Então, o que é que acontece no dia a seguir? A vela fecha de alta. Então, ainda temos o mesmo contexto que podemos atacar aqui. O que é que podemos esperar para o dia a seguir? Outra vela de alta. Até nós chegarmos nessa zona. Então, como é que tu podes se posicionar em todos esses dias em compras, sabendo que o teu contexto é vir tirar esses highs, vir para aqui e depois vender? Então, como é que tu podes se posicionar? Então, é aqui que você vai usar o Open, High, Low and Close, ou o OHLC, ok? Open, High, Low and Close. Então, toda vela diária vai ter um preço de abertura, vai ter o low do dia, ou o ponto mais baixo, ou o mínimo, vai ter o máximo, que vai ser o high, e vai ter o close. Então, se a vela diária é bullish, esperamos uma vela bullish, então o que nós precisamos fazer é nos posicionar o mais próximo possível do low do dia e pegar a maior parte da expansão da vela. Ainda que tu pegues apenas 30 a 40% desse impulso, tu já estás bem posicionado por dia. Aqui é a mesma coisa, se nós esperamos uma vela de venda para o dia, a vela vai abrir, vai fazer o high, vai fazer o low e vai fechar. Então, o que nós precisamos fazer é nos posicionarmos de formas a pegar a nossa venda o mais próximo do high do dia possível para tentarmos pegar a expansão da vela para baixo, ok? De novo, pega 40, 30% dessa expansão e tu tens uma boa trade no dia. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos combinar horário e preço. Nós vamos olhar para o preço da abertura e vamos olhar para dois preços de abertura. Tu podes fazer isso de duas formas. Olhando para o GMT0, que seria New York, 5 p.m., seria às 17 horas de Nova York, ou 5 da tarde de Nova York. E também podes olhar para o New York Daily Open, que seria a abertura do dia em Nova York, que seria meia-noite de Nova York, ok? Outra coisa que nós vamos utilizar são as kill zones. Nós vamos olhar para as kill zones, ok? Então, o que é que nós vamos ver aqui? Há grande probabilidade do low ou high do dia ser formado durante a sessão de Londres. E isso pode acontecer entre as 2 e as 5. O que é 2 e 5? London Kill Zone, ok? E quando esse high ou low do dia é formado durante a sessão de Nova York, vai acontecer, na maioria das vezes, durante a New York Kill Zone. Como é que podemos olhar para isso aqui, né? Então, a nossa abertura aqui vai ser a abertura do dia 17 horas de Nova York, ou 5 p.m., ou New York Midnight, ou a meia-noite de Nova York. Então, esse open aqui podem ser dois preços. Pode ser 5 p.m. ou 5 da tarde New York Time, e pode ser também meia-noite horário de Nova York, ok? O mesmo aqui para o dia de venda. Vamos marcar a nossa abertura com uma linha horizontal durante a abertura do dia às 5 horas da tarde ou à meia-noite de Nova York, ok? Depois, nos dias de compra, como eu disse, nós vamos estar à procura de pegar a nossa compra durante as kill zones. Então, o low nós vamos procurar pegar durante as kill zones. Então, das 2 às 5, horário de Nova York, London Kill Zone, ou das 7 às 10, horário de Nova York, New York Kill Zone. Aqui, nos dias de venda, vamos tentar pegar a venda durante a London Kill Zone ou a Nova York Kill Zone, porque são os horários prováveis de fazer o high do dia, em dias de venda. Da mesma forma que o horário
ou são os horários prováveis de fazer o low do dia nos dias de compra, ok? Então, vamos para a prática. Aqui, em cada um desses dias vamos olhar para esses 3 dias, como é que nós podíamos ter pagado compras em cada um desses dias, ok? Então, vamos usar Open, High, Low e Close, mais os horários. Então, como podem ver, eu já marquei aqui o preço da abertura com uma linha horizontal, aqui também o preço da abertura com uma linha horizontal, aqui também o preço da abertura com uma linha horizontal. Então, o primeiro dia que vamos ver vai ser esse aqui. Então, o que acontece aqui? O preço abre aqui, como podem ver, 17 horas, horário de Nova York, e quando tu pões separador de períodos no TradingView, automaticamente tu vais ter essa linha marcada. Então ele vai começar sempre às 17 horas, horário de Nova York. Então o que é que tu precisas fazer é só marcar o horário da meia-noite com uma linha vertical e depois marcar o preço de entrada, o preço de abertura com uma linha horizontal. Então preço vertical, uma linha vertical para o horário da meia-noite e uma linha horizontal para o horário o preço da abertura da meia-noite, ok? Então, o preço da abertura, o que é que nós temos aqui? Nós temos que em dias de compras, que é o que nós estamos à espera nesse exemplo específico, nós queremos comprar em baixo do preço da abertura. Tanto o preço da abertura do dia, que seria 5 da tarde, ou o preço da abertura da meia-noite. Então nós queremos comprar abaixo desses preços ou nesses preços, ok? Porque há dias que o preço não vai muito para baixo, ele pode abrir aqui, desce um pouquinho e sobe logo. Então nós queremos comprar o mais próximo aqui do preço da abertura ou em baixo do preço da abertura. Ok, voltando aqui, por exemplo, o preço da abertura é aqui, o preço de Nova York, o preço da meia-noite de Nova York é aqui. Então nós queremos nos posicionar em compras em baixo desse preço. Então durante a London Kill Zone nós podíamos ter procurado por compras aqui, depois tirar essa liquidez, por exemplo, e não teria funcionado. Mas nós podíamos esperar Nova York e termos novas entradas aqui, nova quebra de estrutura, preço volta, preço FVG e vai. Então o que eu quero mostrar aqui é que quando estás à espera de um dia em alta e tu tens essas linhas dos preços de abertura bem delineados, tanto o preço de abertura diária como o New York Daily Open, ou o preço de abertura de Nova York, meia-noite de Nova York, a melhor coisa que tu podes fazer é comprar em baixo dessas zonas, ok? Em baixo desse preço. O que é que acontece? Preço aqui manipula em baixo do preço de abertura primeiro aqui das 5 da tarde, depois volta a manipular em baixo do preço de abertura de Nova York. Então, se nós nos posicionarmos aqui em baixo dessas duas linhas, temos maior probabilidade de pegar a expansão por dia. Então, podias ter perdido trades aqui a tentar pagar compras, mas aqui durante a sessão de Nova York terias pegado a melhor expansão por dia. A melhor trade por esse dia foi aqui durante a sessão de Nova York. E eu entrei nessa compra e quem me acompanha sabe isso, qual é o dia 24 de outubro. Podem ir para os meus stories no Instagram, vocês vão ver que eu entrei nessa compra e eu usando exatamente essa ideia. Aqui, no dia a seguir a esse dia, agora estamos a falar desse dia aqui, tu podias fazer a mesma coisa. Marca o preço das 17 horas e marca o preço da meia-noite. O que é que o preço faz? Manipula para baixo dessas duas linhas, que são os nossos preços de abertura, e nós podíamos nos posicionar em compras aqui, ou na London Kill Zone, ou na New York Kill Zone, para pegar a expansão por dia. Ok? De novo, 5 da tarde, meia-noite, manipulação em baixo desses dois preços e temos as melhores entradas aqui. Então, de novo, o low do dia, nesse caso é feito durante a New York Kill Zone, novamente tal como neste dia.
Não, nesse dia foi entre a London Killzone e a New York Killzone que fez o load do dia, que não é o ideal para mim. Eu gosto quando ele é feito na London Killzone ou na New York Killzone. Então temos o terceiro dia que seria este aqui, antes de chegarmos na zona que estávamos à espera que o preço chegasse. E o que é que nós temos? Marcas o preço 10 a 7, uma linha horizontal, marcas o preço 10 a 0, uma linha horizontal. Preço, o dia abre aqui, New York abre aqui. Então nós temos o preço a vir para baixo. Nesse caso, o preço vai para baixo antes da London Killzone e quando a London Killzone abre, só dispara. Nestes dias não vais ter as melhores entradas. Mas se o teu contexto é de alta, por exemplo aqui, a New York Killzone começa aqui e ainda não chegamos na zona onde estamos à espera que o preço vá. Então aqui nós temos um modelo de continuação da London. Então London puxa para cima, New York puxa para baixo e continua o movimento de Londres. E eu já falei sobre esse tipo de setups também, que é a forma mais fácil de operar Nova York, que é quando ele continua o movimento de Londres. Então aqui sobe, tira uma liquidez interna, aqui nos tempos gráficos menores podias te posicionar em compras e pegar essa continuação, esperando que o teu contexto, que o dia vai fechar alto, se mantenha ainda intacto, ok? Então tu tens um contexto de alta. Durante a London Killzone eu não vejo oportunidades, pelo menos de 15 minutos, que é esse gráfico, mas aqui, durante a New York Killzone, nós podemos ver captura de liquidez desse low e uma expansão. Talvez aqui nós temos oportunidades de entradas nos tempos gráficos menores, ok? Então, para fechar, depois do preço chegar aqui, nós podíamos ter usado a mesma coisa. Eu dei o exemplo de como ter pegado essa venda nesse dia aqui, usando estrutura, tal como o modelo que eu mostrei onde é que está? Aqui. Mas agora eu posso dar o exemplo de como usarmos essas linhas, esses preços da abertura de Nova York e o horário da abertura do dia, né? Então 17 horas marcávamos a linha aqui, 0 horas marcávamos a linha aqui e podíamos nos posicionar acima desses dois preços em vendas. Então nós temos aqui swing institucional, temos aqui a nossa London Killzone, seria daqui a aqui, podíamos nos posicionar, por exemplo, aqui nesta order block, que seria uma venda exatamente no preço da abertura do dia ou ligeiramente acima. Então, essa é uma maneira bem fácil de fazer trades intradiárias. Tu podes até nem estar a olhar muito para a estrutura, etc, etc, mas se tu tens um contexto de onde o preço está a ir no tempo gráfico diário, tu podes estar a usar o Open, High, Low e Close e os horários com as Killzones para teres um contexto de trades para o mesmo dia, ok? Então é isso que eu tinha para esse vídeo. É um vídeo um pouco longo, mas eu acho que é bem necessário. Infelizmente, talvez se eu tivesse gravado esse vídeo mais cedo, vocês podiam ter pegado, deixa eu ver aqui, ok, diário, a zona era essa, eu devia ter gravado o vídeo aqui e em cada um desses dias, deixa eu fazer um exemplo, deixa eu mostrar exemplos aqui agora. Cada um desses dias que fechou em baixa, vocês podiam ter se posicionado em vendas, ok? Então, infelizmente não gravei antes, então não puderam pagar as trades, mas vou mostrar cada um desses dias aqui com exemplos como podemos fazer. Então vou meter uma linha vertical em cada um desses dias. Então depois do contexto
Depois, para chegar aqui, o contexto de venda, nós tivemos 5 ou 6 dias de baixa. Então, como é que nós podíamos nos posicionar em cada um desses dias? Não planeei fazer essa parte, mas vou fazer só para dar um exemplo aqui. Deixa eu ver os indicadores, kills antes. Onde é que eu tenho? Não vejo aqui. Asian Range and kills antes, ok. Então, esse foi o primeiro dia que eu dei o exemplo, né? Que eu me posicionei aqui durante a Ásia, para quem me acompanha. Mas aqui no segundo dia, o que é que nós podíamos fazer? Eu já marquei aqui a linha com o preço das 17 horas, como podem ver aqui em baixo, 17 horas. Mas também podias marcar aqui o preço das 0. Nesse caso não foi para cima das 0, mas tens a manipulação do preço em cima da linha do preço das 17 horas. Então ele manipula para cima, faz o high do dia e volta a cair. Então aqui durante as kill zones nós podemos nos posicionar em vendas, sabendo que estamos à espera que o preço feche abaixo desse ponto, para ser um dia de venda ou um bearish day, ok? Então aqui ou na London Kill Zone ou na New York Kill Zone, que seria das 7 às 10 nesse caso. Podíamos pagar vendas acima desse preço de abertura, ok? No dia a seguir, o que é que nós tivemos? Nosso preço de abertura é aqui em cima. Nesse dia nós não fomos para cima desse preço, não manipulamos esse preço. Então em dias assim é bem mais difícil de prever, mas eu disse há dias que vai ser bem próximo do preço de abertura, mas não vai tirar. Nesse caso não tirou, mas bem próximo do preço de abertura podíamos ter nos posicionado em vendas, ou aqui durante a kill zone de Nova York, encontrar aqui alguma razão para pegarmos, por exemplo, esta order block de 15 minutos para pegarmos vendas, ou continuações aqui durante a New York Kill Zone, ok? Aqui nesse dia nós temos o preço das 17 horas, já marquei a linha dessa pôr mais grossa para ficar mais claro, mas também temos o preço das 0. Então, aonde é que nós queremos comprar? Acima ou nesses preços. Então, esse é o preço da abertura. Estamos à espera que o dia feche em baixa por causa do contexto que temos a partir desta zona aqui. Então, o que é que nós podemos fazer? Durante a London Kill Zone, encontrar razões para as nossas vendas. Aqui temos a captura de liquidez da London, do London High, que seria o nosso PSH. Então podíamos nos posicionar em vendas aqui em cima, esperando pegar a expansão para o dia de baixa, né? O mesmo podíamos fazer aqui. Deixa eu apagar esses dois desse dia anterior. Se o contexto ainda era que íamos fechar para baixo, podíamos novamente marcar preço de abertura das 17, que é essa linha que eu já marquei aqui. Mas também podíamos pegar preço de abertura das 0 ou Midnight New York Time, e durante uma das kill zones nos posicionarmos em vendas, tanto a London Kill Zone, que seria aqui, ou a New York Kill Zone, que seria aqui. Então, nesse caso, aqui foi FOMC, se eu não estou em erro, preço às 19 horas. Não é 19 horas, 19 horas no horário local, mas durante a FOMC o preço disparou, fez o high do dia, capturou liquidez de outros highs de dias anteriores e depois caiu. Mas
num contexto intradiário, tu podias ter se posicionado em vendas aqui, atacando o low da Ásia, aqui. Então aqui já estarias fora do mercado quando toda essa confusão aconteceu durante a FOMC Notícias, ok? Aqui, no último dia, antes dele virar para bullish, podias ter a mesma coisa. O que é que aconteceu? Tu tens o preço da abertura da I17, podes marcar também o preço da abertura da I0 e se posicionar acima desses dois preços para vendas. Nesse caso específico, eu não gosto quando isso acontece antes da London, porque eu estou à espera que durante a London Kill Zone é que eu quero ver o high do dia a ser formado de alguma forma e depois eu pego a expansão para baixo, ok? Então é isso que eu tinha para esse vídeo. Essas são as duas maneiras que eu tenho para me posicionar. Uma delas olhando para a estrutura do mercado, como eu expliquei aqui. Okay, tens um contexto, estrutura, tens tudo isso, marcas, refinas para de 4 horas, refinas para de 15 minutos, confirma em de 5 minutos. E a outra forma é olhar para o Open, High, Low and Close, olhando para preço e horário e nos posicionarmos durante as Kill Zones de Londres e Nova York em trades de alta probabilidade, porque esperamos pegar a expansão para o dia em dias de alta ou pegar a expansão para o dia em dias de baixa durante as Kill Zones, ok? Então é isso que eu tinha, espero que seja útil. Eu sei que não foi um vídeo tão fácil em termos de digestão, mas se virem várias vezes e aplicarem nos vossos gráficos, eu tenho a certeza que vão ter muito proveito em como pegar a direção para o dia, em como se posicionar em trades intradiárias todos os dias. Nem todos os dias são dias para operar, mas quase todos os dias vocês vão ver que têm melhor visão de onde o mercado pode estar a se direcionar e como podiam se posicionar durante as Kill Zones na direção desse contexto. Okay? Então é isso que eu tinha para esse vídeo, espero que tenham gostado, comentem se vos ajudou. Talvez faça mais um vídeo, mas seria mais sobre gestão de trades e gestão de risco, e vou fazer também um sobre psicologia de trading, que vai ser algo mais mentalidade, que eu acho que é o divisor de águas entre traders de sucesso e traders que fracassam, ok? Então é isso que eu tinha para esse vídeo, espero que esteja claro. Novamente, qualquer coisa podem mandar no DM, o link vai estar na descrição, o link do Instagram, e até a próxima, fiquem com Deus.